Vamos lá? Então, olha só, nós vamos iniciar com a correção da atividade da semana passada. Eu passei a atividade da página 320, era para fazer o número 1, letra C, 321, número 2, letra A, 326, era a página toda, 331, número 1, letra C, 332, número 2, D e C. Então, nós iremos começar a correção pela página 320, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui na página do nosso livro digital certinho. Eu já estava corrigindo para outra turma. Vou arrumar ela aqui, para eu poder apresentar para vocês e a gente iniciar a correção na página 320. Então, quem não pegou, pega aí, por favor, o módulo 4. Nós estamos no último capítulo do módulo 4. Vamos corrigir agora uma parte aí, né, desse exercício, desse assunto, e depois a gente vai dar continuidade aí a esse assunto também, tá? Então, ó, deixa eu apresentar aqui para vocês a página 320. Página 320. Era para realizar o número 1, letra C, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui o número 1, módulo 4, página 320, do número 1, página 320, só era para responder a letrinha C. Então, vamos lá. Então, tá assim, ó. Observe a imagem abaixo e responda as questões. No caso aqui, nós só iremos fazer a C, tá? Então, vocês estão vendo aí um cartaz do governo dos Estados Unidos no início do século XX, e é um cartaz que faz referência à venda de alguma coisa, né? Vocês estão vendo aqui o valor e o índio, né? Então, vamos lá, vamos para a letra C. Na C está assim, ó. Então, tá, 320, era para realizar, ó, somente o número 1, letra C. Então, ó, sobre o cartaz, marque um X na alternativa correta. A alternativa correta aí é o último quadradinho. O cartaz do governo estadunidense anuncia a venda de terras indígenas na região oeste. Então, marquem aí, por favor, o último quadradinho. Foi aí. Então, vamos para a página agora, 321. Lembrando que nós estamos no módulo 4. Na página 320, só era para fazer a letrinha C do número 1, tá? Agora, 321. Posso ir? Vou eu, hein? Na 321, que é a folhinha ao lado, era para realizar aí o número 2, letra A. Então, ó, o número 2. Leia o texto, observe a imagem e responda as questões. Há cerca de 200 anos, os Estados Unidos decidiram que, por desejo e concessão divina, a nação do leste teria o direito de explorar e de se expandir para a maior fronteira já conhecida pelo homem, os desertos selvagens do oeste. Eles eram expansionistas e tinham como objetivo o destino manifesto. Então, olha só. Segundo, né, o destino manifesto, o documento que está sendo levado aqui por essa divindade, né, por essa anja, falava o seguinte, que o território a oeste, né, pertencia aí aos domínios do norte-americano, né, dos americanos. Então, portanto, o destino manifesto, esse documento, né, dado aí, concedido para o pessoal, né, para os americanos do leste,
tendo aí o direito divino de ocupar o oeste, de expandir o seu território. Então, essa marcha para o oeste, essa expansão para o oeste, teve aí como argumento o destino manifesto. Letra A, que foi o que eu pedi para realizar. De acordo com o texto, o que foi o destino manifesto? Então, olha só. A ideia de que Deus, em sua infinidade de bondade, concedeu à nação do leste o direito divino de explorar e ocupar os desertos selvagens do oeste. Então, anotem aí o que foi o destino manifesto. Quem realizou o exercício vai só conferir a resposta, né? Quem esqueceu por algum motivo, por favor, anota a resposta, que vai auxiliar muito vocês na última avaliação. E, peraí, rapidinho, está alguém pedindo para entrar. Oi, Caio, amor, bom dia. Estamos fazendo a correção aqui, tá? Ó, estamos na página 321 do módulo 4, número 2, letra A. Essa página 321 só era para realizar a letra A do número 2. Então, anota aí. Quem fez a resposta, né? Quem respondeu, só vai conferir a resposta. Quem não fez, né? Quem por acaso esqueceu, então copia e anota a resposta, por favor, que é importante. Vamos lá. Lembrando aí, módulo 4. Vocês estão vendo aí a página 321, letrinha A. Módulo 4, página 321, letrinha A. Foi aí, espero mais um pouco, me avisem. Posso? Vamos? Acho que sim, né? Então, ó, vamos para 326 agora. Então, ó, já vimos a 320, vou até colocá-la aqui de novo, ó. 320 era somente a letra C, que é o último quadradinho com X.
A 321 era somente aí a resposta da letrinha A, tá? Então, ó, agora vamos para 326. Pronto. Na 326, ver se eu estou certa, estou. Nós temos aí a número 1. Está o seguinte: complete o texto sobre a Guerra de Secessão com as palavras indicadas abaixo. Guerra de Secessão e Guerra Civil Norte-Americana é o mesmo episódio, tá? É o mesmo confronto entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Então, ó, Confederados, Abraham Lincoln, Industrial, Agrária, Norte e Sul. Então, olha aí a frase embaixo para ser completada, tá? Então, ó, a Guerra Civil Americana envolveu dois setores econômicos distintos, um formado pela burguesia industrial, que estava presente nos estados do Norte, e o outro pelos latifundiários, que comandavam a economia agrária de exportação dos estados do Sul. A guerra teve origem quando os estados do Sul, descontentes com os encaminhamentos políticos do presidente Abraham Lincoln, decidiu se separar dos estados do Norte, autodenominando-se Estados Confederados. Então, anotem aí, por favor. Lembrando que nós estamos aqui visualizando a página 326, número 1. Página 326, número 1. Página 326, número 1. Vamos lá, posso continuar? Número 2 agora, da 326. Qual foi o principal motivo que resultou na Guerra de Secessão? Explique. E vocês também estão vendo logo a número 3, quais grupos de estados saíram vitoriosos na Guerra de Secessão? Explique. Então, olha só. Então, ó, número 2. O principal motivo foi a discordância entre a sociedade sulista e a nortista sobre a manutenção ou não do regime escravista. Para os estados do sul, a escravidão era necessária, pois era a base da economia agrícola. Já para os estados do norte, ela era um impedimento para a ampliação do mercado interno e escoamento da produção industrial, uma vez que os escravizados não eram consumidores. Lembrando, né, que os estados do norte e o sul tinham essa divergência, né? O norte apoiava aí a mão de obra assalariada, a mão de obra livre, porque era mais um grupo a adquirir produtos, né? Afinal de contas, tinha aí um salário. E o sul, né, defendia aí a continuidade da mão de obra escrava, tá? E 3, quais grupos dos estados saíram vitoriosos da Guerra de Secessão? Explique. Então, ó, os estados do norte saíram vitoriosos. Isso porque foi consolidado o federalismo, portanto, não houve a separação, e Lincoln declarou a abolição da escravidão em todo o território americano. Ambos eram demandas dos estados do norte. Então, anotem aí a resposta. Confere aí a de vocês, quem respondeu, a 2 e a 3, da página 326. E quem, porventura, né, deixou de fazer ou esqueceu de fazer, anota aí a resposta, por favor.
Vamos lá, não deixem de anotar, é muito importante, vai auxiliar muito vocês na hora de fazer a prova, deixando o quarto bimestre. Como estamos? Espero mais um pouco, posso passar? Fala aí para mim. Peraí que alguém tentando entrar. Oi, Bia, bom dia, amor. Estamos fazendo a correção, tá? Estamos aqui na página 326, módulo 4. 326 do módulo 4. Estamos na número 2 e número 3. Vamos lá, gente, para eu poder continuar aqui, para irmos para o número 4. Depois você pega com alguém, tá? O que perdeu, então assiste a aula na gravação, tá bom? Para botar em dia aí. Não pode deixar de botar em dia, não, hein? Vamos lá, podemos? Posso ir para o número 4? Posso? Alguém copiando aqui ainda? O 2 e o 3? Não, vou passar então, hein? Então, ó, vamos para o número 4. 326 é a página do módulo 4. Então, para terminar dessa página, 326, o 4.
Leia o texto e marque um X na alternativa correta. As opiniões dos historiadores diferem quanto às principais causas da guerra entre os estados. Conhecida como a Guerra Civil, para uns, a questão das tarifas foi de primeira importância, para outros, foi a escravidão, a causa principal. E um terceiro conjunto de opiniões ainda ressalta que a questão da preservação da União foi um dado decisivo. E aí, vamos aqui, né, que é para marcar a opção correta. Então, a opção correta aqui era a primeira opção, o primeiro quadradinho. De acordo com o texto, as opiniões dos historiadores sobre as causas da Guerra Civil são diferentes. Estamos na página 326, tá? A página 327, a número 5 e a número 6, nós realizamos na aula de semana passada, né, no decorrer da aula. Agora, vamos para a correção da página 331. Deixa eu diminuir aqui. Ó, vou lá para 331, tá? 331 aqui, era para fazer somente para C. Então, tem o texto, era para você ter lido, e realizar somente a questão C, tá? Então, ó, lá para a questão C. Explique, perdão, aqui, explique o que foi a política de Big Stick. Então, ó, foi uma política implantada por Theodore Roosevelt para intervir por meio da força em assuntos de soberania nacional de qualquer país do continente americano que estivesse passando por uma crise. Essa política do Big é uma política que fazia aí, né, que certificava, assim, vamos dizer dessa forma, a interferência dos Estados Unidos em intervir em qualquer outro país do continente americano, tá? Então, anotem, por favor. Nós vimos sobre o assunto na semana passada. Estamos na página 331, letra C. Trezentos e trinta e um, letra C. Foi aí, tudo bem? Posso continuar? Para irmos para a nossa última. Oi, amor. Peraí, tô fazendo. Oi, não entendi. Tô fazendo ainda. Ah, tá fazendo ainda? Então tá. Ó, vou até aumentar aqui um pouquinho, tá? Aqui dessa página, somente a letra C, tá, gente? Vão me avisando sempre, se é para eu esperar mais um pouquinho, se eu posso ir, senão eu fico sem saber.
Pode passar, senhor. Posso? Então, vamos lá. Vamos para a página agora, a nossa última página de correção, 332. Vamos lá, calma aí, aqui. Na 332, era para responder a questão B e C, de acordo com essa charge aqui da número 2. Então, tá assim, ó, observe a charge, observe a imagem e responda as questões. Vocês estão vendo aí, né, o governo norte-americano ocupando, demarcando todo o continente americano, tá? Então, ó, vamos lá. Então, B. Deixa eu aumentar aqui um instantinho para poder ficar melhor. Então, ó, B. A que política a imagem se refere? A doutrina Monroe, tá? Qual é a proposta dessa política? A doutrina Monroe foi uma política externa na qual os Estados Unidos se posicionaram como defensores do continente americano, contra tentativas de recolonização, impedindo a atuação dos europeus na América. Lembrando aqui que essa política, ela não só defendia aí, né, o continente americano de investimentos, né, dos europeus no continente americano, como uma forma de colonizar novamente esse continente, mas também foi uma política que deixou aí, né, os Estados Unidos como os controladores, vamos dizer dessa forma, em todo o continente americano, tá? Então, ó, na página 332, era para responder somente a B e a C da número 2, que é o que está sendo aí mostrado para vocês, apresentado. Então, anotem aí direitinho. Essa página, a gente fecha a correção, tá? Vamos lá. Vem aí para a gente encerrar, corrijam. E aí, podemos? Posso? Tem alguém copiando ainda? Me avisem, por favor. Posso passar? Posso fechar? Tem alguém ainda copiando? Quem me fala aí? Acabaram?
Acabaram? Posso sair? Vou sair, tá? Então, vamos lá. Bem, encerramos aí a correção, tá? A última era dessa página 332. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto do capítulo 12. Lá na página do livro de vocês, lá na página 334, está falando o seguinte, ó, discursos civilizatórios da América Latina, tá? Essa página, ela faz referência às justificativas utilizadas para a ocupação e o domínio de outros territórios. Então, foram algumas justificativas, né, utilizadas para o imperialismo. O que vem a ser imperialismo? Nós já até vimos no capítulo 11, né? O imperialismo vem a ser a dominação política e econômica de uma nação forte, de uma nação rica, de uma nação poderosa, sobre outra, né, mais desestabilizada, ou pobre e fraca, ou então, como foi o caso da China, que tem o seu mercado fechado para produtos ocidentais, né, e aí se houve aí a tentativa de domínio daquela região. Sendo que algumas justificativas foram aplicadas, foram dadas, foram expostas para esse domínio, né, em territórios. E uma das justificativas foi o darwinismo social. Tá? Oi, meu amor. Fala, Leandra. Sara falou que não está conseguindo entrar na aula. Ih, meu Deus. Deve ser por conta da internet. Provavelmente é isso. Ela falou que não está conseguindo nem entrar na plataforma. Ixi, porque provavelmente deve ser isso. A internet oscilando, ela acaba não conseguindo entrar por conta da gravação. Fala para ele tentando aí, para ver. Mas provavelmente é isso. Então, o que acontece, né? O darwinismo social, que é uma posição baseada na teoria de Darwin, aonde defendia, né, que os evoluídos, né, aqueles que conseguiram se manter, né, no mundo, aqueles que evoluíram a espécie, são os mais capazes, né, a estar no território e a civilizar outras regiões. Então, essa questão da evolução das espécies, e defendida por Darwin, né, que as espécies evoluem, que as espécies permanecem devido à sua força, né, à sua forma de se adequar ao ambiente. Então, essa teoria foi aí utilizada como justificativo para a dominação de outros territórios. Os europeus e também os norte-americanos justificavam ser os mais preparados, né, para dominar, ou melhor, para civilizar outras regiões. Então, o darwinismo social foi utilizado como justificativa para domínio, tá? Eu separei um videozinho que vai falar aqui sobre isso, né? Que vai explicar um pouquinho mais sobre isso e vai abrir aí a nossa mente com relação ao darwinismo social, tá? Vou botar o videozinho, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, ficarem atentos, porque é o nosso assunto de prova, tá bom? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Qualquer coisa aí, me avisem. Estão vendo aqui? Por enquanto está a tela preta. Fala aí para mim. Alguém me avisa? Sim? Então tá. Esse vídeo, ó, como já está o próprio título aqui dizendo, tá? É o darwinismo social, justificativa científica do imperialismo europeu, né? É a justificativa utilizada pelos brancos para dominar outros territórios. Então, ó, atenção, hein? Certas ideias novas sobre raça na alta era vitoriana tiraram sua evidência do mundo dos mortos. Baseada em um estudo de cadáveres e esqueletos, a ciência burguesa da anatomia fixou as bases de um novo racismo científico.
Na Grã-Bretanha, o mais importante cientista racial era um cirurgião de Edimburgo, agora esquecido. Arruinado por um escândalo de roubo de cadáver nos anos 1820, ele fugiu da Grã-Bretanha em desgraça. Mas nos anos de 1840, o Dr. Robert Knox ressurgiu com a publicação de um novo livro. A raça é tudo. Literatura, ciência, arte. Em uma palavra, a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. Ele via conflito racial e extermínio acontecendo no mundo todo. Era natural para ele acreditar que os tipos raciais nasceram para lutar e que as raças superiores iriam dominar as naturalmente inferiores. A raça saxônica jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão. Jamais viverão em paz. É uma guerra de extermínio. Robert Knox não era uma voz solitária. Nos Estados Unidos, um grupo liderado pelo renomado craniologista Samuel George Morton tinha começado a recolher crânios de diversas raças e a compará-los. Os crânios eram escolhidos para serem medidos porque se reconhecia que o crânio continha a parte mais importante do corpo humano, o cérebro. Quanto maior o crânio, maior o cérebro. O formato do crânio, o formato do cérebro. A Escola Norte-Americana de Cientistas Raciais concluiu que as raças, medidas por seus crânios, eram tão diferentes quanto as de espécies animais distintas. Tasmanianos, africanos, índios americanos não eram raças mais baixas. Talvez nem chegassem a ser totalmente humanas. Um escritor comparou o extermínio dessas raças por colonizadores brancos como sendo o derretimento da neve diante do avanço dos raios do sol. Mas a teoria que teria mais impacto sobre a raça não veio dos anatomistas nem das medidas dos crânios, mas do trabalho de uma das maiores mentes do século XIX. A origem das espécies realmente jogou uma granada antes de tudo na ciência. Ela inventou a ciência da biologia, depois na religião e depois na sociedade. De certo modo, o que Darwin fez foi dar um álibi para ser juiz. Se a evolução tinha mudado as raças e as espécies do mundo, por que não fez o mesmo com os humanos? Muitos acreditaram que as leis de Darwin tinham feito justamente isso. Alegavam que a seleção natural explicava e justificava impecavelmente a expansão global da grande raça britânica. A vida favorece uma hierarquia de especialistas. Encontramos isso nos mundos vegetal e animal. Há insetos acima de insetos, acima de insetos, cada um sobrevivendo à custa do outro, cada um preenchendo um nicho que o outro não pode ocupar. As pessoas, dizia Darwin, são do mesmo jeito. Elas são organismos expansivos. Em outras palavras, os ingleses são como outros organismos. São bem-sucedidos porque são bons em se expandir. Os que viam o colonialismo e a concorrência humana nos termos das teorias de Darwin ficaram conhecidos como darwinistas sociais. Homens como o biólogo radical Thomas Henry Huxley e o famoso economista Herbert Spencer. O darwinismo social previu destinos muito diferentes para as várias raças da humanidade. A evolução estava em andamento. Fazia avançar os evoluídos mais recentes, os evoluídos mais bem-sucedidos, ou seja, os europeus do norte, os britânicos. Mas a evolução também sugeria que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico. E os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir, que quando postos em competição com raças superiores, estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte, do Pacífico e da África.
Mundo afora, os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na América do Norte, séculos de doenças e guerras devastaram os norte-americanos nativos. Nações inteiras foram totalmente aniquiladas. Em partes do continente australiano, os povos do interior pareciam ir pelo mesmo caminho que seus primos da Tasmânia. E na África, a luta pelo império tinha trazido o poder da Europa para enfrentar inúmeros povos, matando literalmente milhões. Os darwinistas sociais prediziam um futuro no qual essas raças, como muitas espécies animais, seriam lembradas apenas como curiosidades, peças empalhadas em museus antropológicos. O fardo do homem branco e o sonho cristão do imperialismo benigno eram vistos como obsoletos. Os velhos missionários que ainda falavam em igualdade da humanidade, de que todos descendiam de Adão e Eva, e diziam que a única verdade vinha da Bíblia, eram vistos como extraordinariamente antiquados, que simplesmente tinham falhado em aceitar o grande pensamento científico da época. Bem, vimos então que o darwinismo social foi utilizado como justificativa, né, sobre o poder aí dos brancos com relação aos povos que eles viam como inferiores, né, sejam eles negros, sejam eles indígenas, né, então essa referência, né, dos estudos do Darwin para justificar o imperialismo foi muito utilizada nesse período de dominação de outros territórios, onde os brancos diziam ser evoluídos e, portanto, tinham aí essa missão civilizadora, baseando-se, né, na teoria de Darwin, tá? E aí eu separei aqui também um slide falando sobre eugenia, tá? Que aí vocês estão vendo, lá na página de vocês, 336 do módulo 4, falando sobre a eugenia no Brasil, tá? Então, ó, vou apresentar aqui o slide para a gente poder ter uma noção do que se trata. Espera aí, rapidinho. Deixa o caderno aí pertinho de vocês, que se talvez, né, precisar anotar de alguma coisa, vai estar aí à mão. Estão vendo aí? Fala para mim. Estão visualizando aí direitinho? Então, vamos lá. Então, ó, eugenia como negação dos direitos humanos. A eugenia está aí muito ligada ao darwinismo, né, nessa questão da superioridade, tá? Então, ó. Calma aí. Deixa eu ponto certo aqui. O que é eugenia? É um termo criado em 1883 por Francis Galton, significando bem-nascido. Galton definiu eugenia. Calma aí, rapidinho, tem alguém tentando entrar. Oi, João Gabriel, meu amor. Está aqui apresentando um slide, tá? Sobre eugenia, que é o assunto do livro de vocês, do capítulo 12, do módulo 4. Inclusive, esse assunto está bem na página 336, tá? Então, ó, Galton definiu eugenia como estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais futuras, das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Então, ó, o que é mestiço, né? Mestiço, no caso, é o filho do cruzamento entre brancos e negros. Segundo esse estudo da eugenia, né, era defendido o seguinte, né, a defesa aí dos bem-nascidos, como está escrito aí, né? Bem-nascidos em que sentido? Né? Fazendo a defesa aí, novamente, dos brancos, tá? Inclusive, ele fala aqui que a mistura, né, ó, a mistura aí das raças, das etnias, faziam empobrecer, né, ou melhorar as qualidades raciais. Então, segundo a eugenia, principalmente apresentada no Brasil durante o século XIX, tá? Foi uma defesa de tentar se embranquecer o território. Então, a defesa que era feita nesse período no Brasil era de não se ter relações, né, de não se ter
aí casamentos, não se ter misturas entre a etnia, entre a raça branca e a raça negra, tá? Porque a ideia nesse período, no Brasil do século XIX e também em muitos outros territórios, era o de embranquecimento, tá? Então, vamos lá. Teóricos desse período: Raimundo Nina Rodrigues, Octávio Domingues. Gente, aqui, ó, não é preciso copiar, tá? Porque tem até, inclusive, no livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Raimundo Nina Rodrigues, qual era o posicionamento dele sobre a eugenia, tá? Nina Rodrigues foi um médico nascido no Maranhão, estudou na Faculdade de Medicina da Bahia. No que se refere às raças humanas, Nina Rodrigues acreditava na importância de se definir com maior rigor raças puras primitivas e raças cruzadas, bem como de diferenciá-las. Ele classificou como raças puras a branca, a negra e a vermelha. Argumentou ainda que nenhuma raça mestiça poderia figurar ao lado delas, partindo do pressuposto que as raças humanas eram muito distintas e desiguais. Nina Rodrigues era contra o cruzamento entre elas, tá? Ele era contra a miscigenação. Também... Oi, amor? É para copiar? Não, não é para copiar, não. É só prestar atenção, tá? Também foi a favor do branqueamento do Brasil no período colonial. Nina Rodrigues fez observações acerca da origem dos negros que chegaram ao Brasil por força do tráfico. Analisou vários documentos e registros referentes à sua procedência, distribuição desigual no país, religiosidade, língua, arte, ao seu folclore e às suas insurreições que a realizaram. A partir disso, passou a analisar o que chamou de capacidade cultural do negro e o seu valor para a sociedade. Chegou mesmo a mencionar que a razão da nossa inferioridade como povo seria sempre considerada pela influência da raça negra em nossa formação, apesar dos serviços que esta pudesse ter prestado ao país. Então, olha só, né? O Nina Rodrigues foi aí um teórico contra a miscigenação, né? Contra a mistura aí das raças. Ele falava o seguinte, a defesa dele era o seguinte, que cada raça tinha o seu valor e seu lugar, tá? Agora, é claro, defendendo aí a superioridade da raça branca. Esse foi um período, gente, muito complicado e muito difícil, né, e muito cruel na história do Brasil. Depois a gente vai ver um vídeo até falando mais sobre isso. Otávio Domingues. Otávio Domingues, natural do Acre, formou-se em agronomia. Domingues definiu a eugenia de diferentes formas. Inicialmente, aceitava a definição de Gadon, né? Aquela de que cada raça tem o seu lugar, que não pode haver aí a mistura, tá? Enquanto alguns consideravam que a mestiçagem favorecia a formação do povo, em especial o brasileiro, outros pensavam que essa mistura traria como resultado a degeneração da raça. Domingues via a miscigenação de raças humanas como algo benéfico. Através dessa mistura, seria possível formar uma descendência variada sobre a qual a seleção natural agiria. Quanto mais variados fossem os descendentes, maior seria a vantagem em termos evolutivos, pois a seleção natural teria uma maior opção. Então, Domingues era a favor da miscigenação. Para Domingues, não havia uma raça humana pura, no sentido genético. Todas as raças seriam mescladas, em maior ou menor proporção. Desse modo, não havia uma raça superior, mas dentro de determinada raça era possível encontrar indivíduos superiores, médios e inferiores. Também se tinha aí um certo preconceito, né? Discurso da eugenia nas obras literárias. Então, vocês estão vendo aí esse livro, né? Escrava Isaura, importantíssimo, de Bernardo Guimarães, que fala sobre essa eugenia. Então, ó, nós estamos vendo aí referência, né, de onde foi esse livro. E acabou-se aqui, tá? E aí, para a gente poder visualizar um pouco mais, né, sobre eugenia, né, sobre esse conceito da superioridade da raça branca, e principalmente nessa questão do século XIX no Brasil,
onde defendia o branqueamento, né, da população brasileira. O que quer dizer branqueamento? Eles queriam trazer para cá e queriam formar aqui, né, uma sociedade maior de pessoas brancas. Foi feita aí uma série de estudos, né, que envolveu estudos científicos e também muito preconceito. Eu separei um videozinho falando sobre isso, deixa eu achar aqui, ó, sobre a eugenia brasileira, vou apresentar para vocês, tá? Preste atenção, porque isso também faz parte aqui da nossa prova do 4º bimestre. Então, ó, só para a gente poder ter mais claro esse conceito. Calma aí, pronto. Estão visualizando aí? Fala para mim. É um videozinho de 6 minutinhos, tá? É rapidinho. Estão vendo aí? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Então vou botar, hein? O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram um pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados, né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é o paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à produção, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Você tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros.
o segundo maior partido nazista fora da Alemanha. No Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A Miriam Asperi, estou primeiro a loja do prêmio. Naquele o racismo estava em segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha torneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde, porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O meu cabelo não era mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não era mulata, mulata tem meu amor. Então, vimos aqui falando sobre geometria, né? Calma aí rapidinho. Sobre o branqueamento, né? Esse período bem difícil, bem complicado do Brasil, né? Foi quando aí essa superioridade da raça branca, né, sobre a negra, foi extremamente utilizada no território brasileiro. E, infelizmente, né, tem certos conceitos que perpetuam até hoje, né, a discriminação, infelizmente, ainda existe, né, e muito disfarçado, mais disfarçado do que era nesse período do vídeo, mas ainda assim vemos com esse tipo de absurdo, né. Mas a eugenia, ela defendia aí a superioridade que ela fazia a defesa do branqueamento, da higienização do território brasileiro, né, para que a nossa sociedade, segundo esse estudo, né, evoluísse. Aí, eu vou pedir para vocês abrirem o livro aí na página 339, por favor, para a gente aproveitar o nosso tempinho aqui, o nosso momento, para executarmos juntos o exercício da página 339. Rapidinho. Página 339. Módulo 4. Módulo 4. Página 339. Módulo 4, página 339. Oi. Então, ó, esse módulo, nessa página 339, o assunto é exatamente... Oi, meu amor. Eu que você explicou e botou o vídeo, mas você pode me explicar rápido, só para mim lembrar o que Ih, Ana Luísa, não entendi o que você falou. Fala de novo, ficou bem esquisito?
Isa? Oi, professora. Eu disse que... Eu sei que você já botou vídeo e já explicou, mas você pode explicar de novo, por favor, o que é eugenia? A hegemonia. Hegemonia é aí o estudo, né, científico, aonde se determinava a raça branca como superior às demais raças. Você fazia o estudo do crânio, do tamanho do crânio, do cérebro, por que isso apareceu, Jesus? Também as condições físicas. Então, esse estudo determinava, segundo, né, esses estudiosos, esses teóricos, esses médicos da época, né, esses realizados, tanto com pessoas brancas como com pessoas negras, determinavam aí que a raça branca, que as pessoas brancas eram superiores aos negros, aos indígenas, tá? Essa era a ideia desse estudo, falando sobre a eugenia, tá? É a superioridade da raça branca, assim como, né, o darwinismo social, que fazia aí também o mesmo conceito, tá? O mesmo conceito da superioridade da raça branca. Existia a eugenia, alguns teóricos defendiam a miscigenação, né? O que vem a ser a miscigenação? Esse envolvimento, né, de brancos e negros, vamos falar dessa forma, essa mistura, tá? E outros teóricos faziam a defesa ao contrário, né? Não aceitavam, não defendiam, falava que era prejudicial, vamos dizer assim, essa miscigenação, essa mistura. Então, a eugenia é a defesa aí, assim como também o darwinismo social, só que a eugenia é através de estudo, pesquisas científicas, entre outras coisas, e o darwinismo social já é base em estudos antigos, né, falava sobre aí a superioridade da raça branca. E a eugenia, né, esse estudo do cérebro, tamanho do corpo, disposição física, todo esse estudo só fez aumentar ainda mais o preconceito e a discriminação, né? O vídeo se tratou muito disso. Foi um período no século XIX, final do século XX, né, século XX, foi um período muito complicado para o Brasil, né? Principalmente no século XX, que nós já estávamos vivendo sem escravos, né? Os escravos foram abolidos, aí a escravidão foi abolida em 1888. Então, aí no século XX, no século XIX, nós já não tínhamos mais escravos, né? E ainda assim, segundo a eugenia, esses escravos, ex-escravos, ou esses afrodescendentes, eram vistos como inferiores nos estudos, tá? Então, a eugenia, ela só veio o quê? Aumentando e permanecendo aí a discriminação com relação à cor do indivíduo, tá? E esses estudos da eugenia, ele veio por defender, nesse período do território brasileiro, o embranquecimento da população. Essa é a ideia, não acontecer essa miscigenação, essa mistura de raças, e tornar o território brasileiro mais branco, vamos dizer dessa forma, tá? Esse discurso. Foi aí, Luísa? Deu para entender um pouquinho mais? Me responda aí. Não entendi, professora. Obrigada. Tá? Então, ó, para a gente fixar um pouquinho mais o assunto, abram para ir na página 339, por favor. Fazer junto e vai melhorar aí, o entendimento de vocês com relação a esse assunto. Página. Qual página? 339. Página 339. Eu vou até apresentar aqui também o livro, porque o meu livro já vem com as respostas, mas vou deixar assim mesmo, porque se eu mudar o do aluno, eu já tentei mudar, não sei o que fiz errado, eu acabei enrolando, então vou deixar assim mesmo. Ó, tá? 339. 339 do 4.
Eu vou o texto assim, ó. Em 1859, século XIX, portanto, o cientista inglês Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Mas suas teorias não foram, de início, bem compreendidas e acabaram reforçando a ideia oportunista de que determinados grupos humanos eram naturalmente superiores porque mais evoluídos que outros. Para os racistas, a evolução dos seres primitivos havia se produzido segundo a seleção natural, que foi exterminando os menos capazes, para, ao final, fazer surgir a espécie humana. Por força dessa mesma ordem seletiva, o homem, para evoluir, teria que submeter ou eliminar os menos dotados de sua espécie. O francês de Gabineau lançou, com o livro Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, as bases da ideologia que ficou conhecida como racismo científico, e que pregava a superioridade chamada raça nórdica, loura e dolicócefa, originário do norte da Europa Ocidental. Esse nomezinho aqui complicadinho significa indivíduo que possui o crânio alongado, cujo diâmetro transversal é levemente menor. Então, é visto aí, né, como inferior. Aí nós temos as perguntas, tá? Então, vamos para lá, ó. Vamos para elas. Letrinha A. Qual o assunto tratado no texto? Então, ó, o texto trata sobre a origem das teorias raciais, tá? O texto apresenta aqui teorias que justificam aí a superioridade, segundo essas teorias, né? Segundo essa leitura, é a superioridade da raça branca. Então, anotem a letrinha A. Lembrando, nós estamos fazendo aqui juntos, mas qualquer dúvida, né? Faço igual a nós, perguntem para a gente tirar dúvida. O nosso assunto tratado aqui nesse momento são as justificativas utilizadas, né, para o homem branco se dizer superior a outras raças, tá? E uma das justificativas foi aí o darwinismo social, que mostrava a espécie humana, mostrava a raça branca, né, como a mais evoluída, tendo, então, portanto, o objetivo de civilizar as outras, tá? Então, nesse momento aqui, nessa página, nós estamos falando sobre o darwinismo social. Eugenia, né, foi o estudo aí das espécies para comprovar, vamos dizer dessa forma, a superioridade também da raça branca sobre as demais. Tinham teóricos que defendiam a mistura das raças, onde tinham teóricos que faziam defesa da superioridade da raça branca, não considerando aí a miscigenação como algo positivo, tá? Agora, nesse momento, nessa página, nós estamos falando sobre o darwinismo social, essa teoria racista, essa teoria aí que justificou, né, o imperialismo, a dominação de outros territórios, a dominação de outros povos. Letra B. De que maneira a teoria de Darwin, de Charles Darwin, foi resignada nas teorias raciais? Então, ó, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, ó. A teoria de Charles Darwin é resignada em teorias raciais, segundo as quais, por meio de uma seleção natural, determinados grupos seriam naturalmente mais evoluídos e superiores que os outros. Anote aí, por favor.
Lembrando, não deixem de anotar, por favor, as questões que vão auxiliar vocês e muito na avaliação do quarto bimestre, tá? Na provinha que vai fechar o quarto bimestre. É importante eu ter um lugar confiável para estudar, para pesquisar, tá? Então, nada melhor do que fazer isso nos exercícios do próprio livro corrigido. Vamos, você. Vamos lá, hein? Posso? Tem alguém ganhando? É só falar. Professor, espera aí rapidinho, por favor. Espero. Professor, eu acho que pode ir. Oi, amor, posso? Então vamos embora. Eu acho que sim. Então, você, hein? Ver se vou mostrar só o seu por enquanto. Também, né? Mas não é estranho. Então, C. Segundo teorias de ordem seletiva, o que deveria ser feito com o grupo supostamente menos evoluído? Então, ó, os grupos humanos considerados menos evoluídos deveriam ser eliminados. Anotem aí, por favor.
Vamos lá, posso? Vou para o D, hein? Vou mostrar logo o D e o E. Então, ó, D e E. Deixa eu só diminuir aqui um cadinho só. Pronto, ficou melhor assim. Então, ó, D e E. D. Como foi conhecida a ideologia apresentada no livro Ensaios sobre as Desigualdades das Raças Humanas, do Conde? Então, ó, essa ideologia ficou conhecida como racismo científico. E o que pregava essa ideologia, né, do racismo científico? Racismo científico pregava a raça nórdica, loura e dolicócefala, ou seja, a superioridade da branca originária do norte da África, da Europa Ocidental, perdão, no norte da Europa Ocidental. Lembrando, anotem as respostas direitinho, que essas questões vão auxiliar muito vocês na hora aí da avaliação para fechar o trimestre. Então, lá, nós vimos hoje o darwinismo social, pegaram, né, se basearam nos estudos de Darwin sobre a força, né, da espécie evoluída. O estudo de Darwin não estava necessariamente falando, não estava falando sobre estudos dele, não estava falando sobre a superioridade da raça branca, mas ele estava falando aí das questões dos forças evoluírem. E aí, né, os estudos de Darwin foi pego como justificativa, né, para o imperialismo, para a dominação de outros povos, de outro território. Foi utilizado como justificativa pela raça branca, né, para colocar aí sua superioridade, sua evolução, tá bom? E falamos também sobre eugenia, que é os estudos aí relativos à condição física, a tamanho de ossos, também de crânio, do cérebro, enfim, estudos aí que justificavam também a superioridade da raça branca. Nós tínhamos aí teóricos que apoiavam a miscigenação, como tinham teóricos que eram contra essa miscigenação, essa mistura de raças. Vimos o período, né, onde o Brasil, principalmente no século XIX e XX, né, foi muito adepto da eugenia, né, falando sobre aí o embranqueamento da sociedade brasileira, que, segundo eles, se fazia o necessário para a evolução da espécie. Estamos fechando aí com esse exercício da página 339. Posso sair, concluir, não, espero mais um pouco. Professor, espera só mais um pouquinho, por favor. Claro, claro. Professora, você vai liberar 11 ou não vai liberar os 10? Calma, não entramos em pânico, tem bastante tempo ainda.
Pode ir, professora, eu acho. Posso sair? Então, vamos lá. Bem, meus amores, agora eu vou deixar aqui para vocês, vou botar até no chat, a atividade da semana, tá? Então, ó, vamos lá. Será o livro, módulo 4, claro. Página 340, somente o número 2. Página 340, número 2. Página 341. Aí, rapidinho que eu estou anotando aqui. 341. E, vou conferir aqui, para ver se eu não botei errado. Calma aí. E a página 347, tá? Então, ó, tá no chat. Então, ó, atividade da semana, livro 4, página 340, só o número 2, página 341 e a página 347, tá bom? Só isso, então, meus amores.